E aí, galerinha do meu canal. Nós está muito profissional agora, né? Agora nós está com duas telas. Eu tenho um monitor meu, né? Aqui, e agora tô com a TV aqui, né? Aqui em cima de mim, assim, ó. Por isso que eu tô olhando pra cima. Aí tá muito profissional, e aí a área de trabalho fica limpinha, assim, ó. Top da galáxia. E eu tava pensando vozes da minha cabeça, né? Tô de férias, então tem várias vozes da minha cabeça. Eu tava assistindo um vídeo sobre Red, tá? E eu vou expressar um pouco do meu. Eu sei que é subjetivo dizer essas coisas, mas eu vou expressar um pouco dos meus sentimentos sobre quem já usou Red, tá? Deixa eu passar a minha tela pra cá. Eu tava numa operação no Aldeia JPY que foi encerrada, beleza? E se eu não me engano, ela tirou. Eu tinha entrado. Deixa eu colocar no diário. Eu tinha entrado nessa operação mais ou menos aqui. E aí eu fui tirado mais ou menos nesse candle aqui. E ó, eu tava vendido. Se eu não tivesse saído dessa operação, ela já estaria andando contra. Tá? Eu saí mais ou menos no 0 a 0 só para pagar nas taxas. E o swap, né, de permanência, que é negativo. E se eu não tivesse encerrado a operação, eu já estava ficando negativo, tá? E agora eu estou posicionado no SDCHF. Eu já tinha feito uma operação, eu não gostei de como ela foi desenrolando. Eu tinha feito uma compra, se eu não me engano. Aí eu lembro que eu tinha entrado por aqui e aí nesse candle aqui. E de novo, eu não estou gostando muito dessa operação, não. Eu entrei de novo nela e ela não está andando do jeito que eu gostaria. Eu não sei o que eu farei, tá? Talvez eu espere mais um pouco, tenha um pouco mais de paciência dessa vez. Mas é justamente isso aqui mesmo, tá? Ó, são duas operações, são dois ativos que me levaram para o buraco. Uma foi o euro, o SD, e a outra foi a platina, tá? Que para variar, se eu vou colocar até no gráfico semanal para dar uma olhada. Olha, fazia quanto tempo que a platina fazia sempre o mesmo movimentação, sabe? Às vezes ela saía fora, né? Escapava do range que ela trabalhava, mas ela sempre tendia ao equilíbrio, olha. Olha de quando é essa data, 2021, 2020, tá? E vai indo para trás. Daí o que que aconteceu? Na minha vez, se ela tivesse chegado até aqui, eu não teria quebrado, beleza? Os dois ativos. Daí na minha vez, o que que acontece? Ela faz a maior alta da história que existe, né? E não voltou até agora e eu acredito que ela nem vai voltar. Eu acho que ela vai ficar fazendo uma movimentação lateralizado por volta desse preço que ela tá aqui. Então, é sempre assim. Né, na minha vez, né? E o euro também. É só que o euro eu ainda se pode dizer que ele fez uma movimentação histórica também, né? Um dos maiores candles semanais direcionais que já teve. Mas beleza, tudo bem, não tá muito fora do padrão, né? É normal, tudo. Mas as duas coisas foi o que acabou levando a minha conta pro buraco. Mas isso daí é uma aprendizagem, não adianta ficar chorando o leite derramado. E é o que eu queria falar sobre o RED. O RED ou Stop Loss. Sinceramente, depois de tudo, eu acho que isso daí vai muito do perfil de cada pessoa, certo? Pode ser que você redeando sua conta você seja mais lucrativo? Sim. Do que usando Stop Loss? Sim. Mas a eu sei que o mercado financeiro a gente está aqui para ser lucrativo, mas eu acredito que a lucratividade seja um, uma variável que você tem que levar em consideração, mas a variável da lucratividade ela só acontece e ela depende de como você realiza os trades. Isso é fato, né? Se fosse desse jeito, não precisaria mais de pessoas, né? Era só programar um robô que o robô ia durar para sempre e você colocar lá, mesmo um robô buy and hold, sabe? Você programava lá e falava assim, olha, quando acontecer isso, você sempre vai comprar a ação, que ela está num bom preço, e aí você larga ela lá, buy and hold para sempre. E não é assim, né? Tem sempre um analista por trás humano olhando, mesmo que seja uma análise fundamentalista. Então, você não consegue tirar o viés humano
disso. E a mesmo que você, mesmo a fator que você não consegue tirar o viés humano das decisões, certo? Que eu vou dizer o que eu acho que não me sinto muito confortável para continuar fazendo usando o Red, né? Cadê meu pincel? Tá aqui, ó. Vou te dar um exemplo para você. O que eu tenho grande dificuldade é uma tomada de decisão rápida, e eu digo rápido, não é nem questão de segundos, minutos, talvez, questão de dias. Para mim mudar de ideia, não é que eu demoro, sabe? Eu preciso pensar, eu preciso analisar, eu preciso ter fator e isso e aquilo. Foi o que aconteceu no Red. Vou dar um exemplo para você. É, eu penso, nossa, olha esse tamanho de candle que o semanal fez. Falei, ele vai corrigir um pouco agora, né? Então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma venda aqui. Aí o que que acontece? O preço continua subindo, subindo, subindo. Aí você fala, pô, olha o segundo candle. Foi mais ou menos assim que aconteceu. Eu falei, olha esse candle semanal. Isso a gente está num gráfico semanal. Eu falei, ele vai começar a corrigir, beleza. Aí você pega e faz uma segunda venda aqui. E aí você acha que essa correção é pouco profunda, né? Você acredita que ele vai vir corrigir, mas aí você faz o quê? Você não fecha a ordem. Porque você está esperando esse preço voltar aqui para você fechar tudo. Você não assumiu o prejuízo aqui. Você falou, ah, deixa ele chegar pelo menos um pouco mais para baixo, que daí eu fecho tudo e aí assumo um prejuízo menor. Pode ser falta de experiência? Pode, mas eu, na minha visão e me conhecendo aí é que tá, eu tenho certeza que eu não fecharia essa ordem aqui. Eu com certeza, provavelmente esperaria ela vir um pouco mais para baixo para me fechar ela com um prejuízo menor. Daí o que que acontece? O preço continua subindo. Daí a hora que tá lá em cima, vamos supor que você tenha mais um lote, você foi super conservador, foi esperando, olha as diferenças de uma semana para outra, tá? Isso aqui são vários dias correndo até você ir abrindo ordem. Você vai dar a sua última ordem de venda, acreditando que agora o preço vai corrigir um pouco. Daí o preço continua. Faz sentido para mim? Não faz. Esse que era o maior problema que psicologicamente ajudou a minha conta ir pro buraco. Faz sentido você redear sua conta aqui, sendo que os pares de moedas tendem ao equilíbrio? É isso que tá. Quanto mais esticado, maior, entre aspas, né? É 50-50, mas é, se os pares de moedas tendem, principalmente o euro USD, ao equilíbrio, você concorda comigo que quanto mais longe do equilíbrio, maior a chance dele voltar a buscar esse equilíbrio? Certo? É uma região que talvez a probabilidade dele vir procurar o equilíbrio seja 50,5%. E não adianta, você não vai conseguir tirar o fator psicológico, que para mim não faz sentido nenhum, depois de você já ter dado 3 ordens de venda aqui, você ir lá e redear essa operação aqui. Porque eu acho que a chance, pelo menos psicologicamente, dele tocar no seu head e depois começar a fazer é grande. O que que acontecia? Eu travava, o preço tocava, aqui deu certo, tá? Mas eu redeei mais para baixo. Vamos supor que a última, que eu tinha só 2 ordens de venda, tá? Essa foi a última. Aí eu redeei, ele fez isso daqui, tocou no meu preço e começou a cair de novo. Daí o que que acontecia? No meio desse candle, eu destravava acreditando que ia voltar. Aí ele subia de novo, eu travava de novo. Aí ele caía, eu destravava. Ele subia, eu travava. Porque eu achava que ele estava muito longe do preço de equilíbrio dele. Isso acontecia no diário, tá? E eu falei, agora ele vai começar a corrigir. Então ele ficava nessa trava, destrava, trava, destrava, trava, destrava. E foi aonde foi tudo pro buraco, né? A comissão vai aumentando e cada ordem vai cobrando comissão, tudo. E eu sei que se acontecer de novo, provavelmente eu vou fazer de novo, porque para mim não faz sentido nenhum, depois dessa movimentação gigante, você acreditar e falar assim: ah, beleza, agora eu vou virar a mão aqui então, porque esse preço vai subir pro infinito e além. Não, sabe, tipo, eu sei que eu vou fazer isso de novo, porque na minha cabeça não faz sentido isso. E eu não consigo fazer algo que não faça sentido, porque para mim, tudo bem, pode ser aleatório? Pode. Mas matematicamente falando, matematicamente não, é psicologicamente falando, não faz sentido. Pois o preço tem uma alta gigante dessa, eu comprar acreditando que ele vai continuar disparando. Pode acontecer? Pode. Mas eu não nunca vou me sentir confortável em fazer isso. Aí, o que que eu penso? Vou apagar todas essas linhas aqui. Que seria uma vantagem que você tem quando você opera com stop,
sobre quem opera com hedge, por exemplo. Isso você não pode descartar essa vantagem. Uma delas é um grande fundo, às vezes tem que operar redeado, porque ele não pode assumir esse prejuízo, porque isso daqui na verdade vai ficar só como um flutuante. Vamos dar um exemplo para você. O fundo está operando e aí ele estopa uma, ele estopa duas, ele estopa três. Aí você vai ver, tá lá um mês menos 15%, outro mês menos 10%. O que, que vai acontecer? O pessoal vai começar a sacar do fundo de investimento, porque a rentabilidade dele não importa. O cara fez até aquele momento 80% da conta. Ele está com 80% de rentabilidade. 2 meses que caiu 10%, a galera vai, vou arrancar, vai acabar o mundo. E aí eu entendo. Então talvez a vantagem é isso, que para quem opera com stop, né? Você não é obrigado, ou pelo menos você como física, como pessoa física, você operando o seu próprio capital, enfim. Se você tem a possibilidade de não ser obrigado a redear a operação só para ter aquilo como flutuante, mas sim poder estopar, eu acho que isso é uma vantagem. Tá? E a segunda vantagem é que quando você é estopado, por exemplo, você está ali naquele momento, você está totalmente liquidado, né? Vamos supor que você tu estopou todas as suas ordens. Você é como se você voltasse com zero. Você perdeu aquele capital, mas você está no 50-50 de novo. Tá? Você partiu do 50-50. A partir do momento que quando você faz o head da operação e ela começa a ir contra você, e seu flutuante, vamos supor, chegou em 50%, 60%, já não é mais 50% de chance de você acertar e esse preço voltar tudo ao ponto de você sair no 0 a 0, ou que seja o prejuízo. Então eu acredito que essa é uma vantagem. A vantagem de depois de você ser estopado, você simplesmente esperar. Um exemplo, né? Que isso, quando a pessoa opera com stop, eu acho que ela tem que levar isso em consideração. O preço fez esse puta candle aqui no semanal. Daí você falou assim, beleza, agora vai, agora vai. Aí você faz a sua vendinha aqui, pá, e estopou. Daí o que que você faria? O que você, na minha opinião, você tem que fazer? Sai fora, entendeu? Fica fora do mercado. Espera uma boa confirmação ou sei lá, fica fora, vai procurar outro ativo para você operar, espera, você tem o tempo a seu favor. Ah, mas e se ele fizesse isso aqui e voltasse, se eu ficasse fora? Cara, é o mercado, ele vai dar uma outra oportunidade. Sabe o que que acontece? Se você acontecer isso, se você fica fora, aí você vem e espera e aí você compra. Aí você consegue virar a mão. Aí eu teria a condição de pensar em compra, não mais em venda. Porque aí eu acho que o ativo já está em equilíbrio de novo, ele pode vir querer fazer uma nova compra. Diferente do Ed, porque, sabe, ele está meio que fora do equilíbrio e aí você está pensando em continuar comprando. Eu continuaria, minha cabeça vai pensar em venda. Pelo menos eu funciono desse jeito. E eu sei das minhas limitações, você tem que saber das suas limitações. Eu não pensaria jamais em comprar aqui. Eu esperaria, talvez não, né? Você tem que forçar a disciplina de esperar. Aí vamos supor que ele fez esse outro candle preto e mesmo assim você acreditou, falou, agora vai vender, agora nós vamos fazer uma venda. Talvez até já teria conseguido colocar no 0 a 0 e saído com quando fez esse candle semanal de baixo. Beleza, mesmo assim seria um segundo stop aqui, né? Certo? Certo, segundo stop. Beleza, tomamos 2 stop. É esperar agora, é sentar a mão e esperar. E aí você tem a possibilidade de esperar toda uma alta, mesmo tomando outro stop, porque uma hora ele vai vir a buscar esse equilíbrio, tá? E aí a possibilidade de você estar zerado nesse ativo e poder começar a fazer uma nova operação já torna aquilo 50, pelo menos 50-50. Então eu me sinto mais confortável. Pode ser que eu mude de opinião de novo? Claro que pode ser. Assim como eu já mudei de opinião. O... Eu soltei o giro semanal e eu acreditava que o euro USD ele ainda ia vir romper essa região para depois ele voltar, para depois ele vir a corrigir. Mas eu não acredito mais não. Eu ainda acho que ele vai começar a andar de lado mais um pouco e depois ele vai vir a corrigir. Até onde? Não sei. Talvez só Deus saiba.
e algumas poucas pessoas que nunca irão nos contar. Mas é isso que eu queria dizer sobre o head e sobre operar com stop. Eu não acho que operar com head seja ruim. Talvez seja até mais lucrativo do que operar com stop. Mas a minha concepção e a minha visão, e eu sei das minhas limitações, e você tem que ter consciência das suas limitações. Eu sei que se acontecer de novo, talvez eu haja do mesmo jeito. E eu sei aonde eu errei, eu sei que eu errei, né? Eu deveria ter simplesmente feito um head, por exemplo, aqui. E se eu tivesse só sentado com a mão em cima, talvez eu ainda estaria vivo no trade. Só que não esqueça dos fatores que você tem um swap, tá? Então, se o swap for positivo, beleza, você pode sentar e simplesmente esperar e ter a paciência desse preço voltar, tá? Mas eu acho que eu faria a mesma cagada de novo. Eu acho que a hora que a partir do momento que eu entrasse no diário e visse um candle expressivo de força de venda, eu ia acreditar que ia começar uma correção. Por quê? Porque os pares de moeda eles tendem ao equilíbrio. Então eu sempre vou acreditar que ele vai tender ao equilíbrio e vai acontecer isso de novo. Diferente de você fazer isso, por exemplo, numa cripto ou num índice, né? Você pegar um índice e operar redeado, por exemplo, na compra, beleza? Se você pegou e é que tem as comissões também, né? Mas se você pegou, deixa eu pegar o S&P é mais legal. Se você pegou e acabou comprando aqui, né? Você comprou nessa região aqui e deu a cagada de ele começar a despencar, o que que acontece se você tivesse segurado esse trade? Ele tinha voltado, certo? Porque os índices, as criptos e algumas commodities, elas não tendem ao equilíbrio, né? Elas têm a característica por sempre estar em tendência, tá? É claro, correções acontecem, tudo, mas elas sempre tendem a estar em tendência. E é isso, eu acho que depois de todo esse tempo, eu acho que você não consegue tirar aqui, né, o fator psicológico, até porque se não existisse pessoas, não existiria mercado, se não existisse pânico, se não existisse esperanças, não existiria mercado e você não consegue tirar esse fator, sabe? Não consegue eliminar isso. Então você tem que usar isso, saber reconhecer os seus pontos fortes, seus pontos fracos. E é isso, eu acho que é isso que faz um bom trader. Beleza? Era isso que eu tinha pra dizer nesse vídeo aí. E obrigado a todos, galera do meu canal.